Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é William Tonelli, sou bacharel em administração e trabalharei com vocês a disciplina Ferramentas da Qualidade. Estou honrado em tê-los aqui no curso Assistente de Controle de Qualidade e esperamos de vocês muita dedicação, empenho, disciplina para que possamos estudar e verificar os conceitos relacionados a ferramentas da qualidade. Para que consigamos consolidar todos esses conhecimentos, aproveitem bem as ferramentas que disponibilizamos para vocês. As videoaulas, as apostilas ou cadernos didáticos, os fóruns, as atividades práticas. Prestem bastante atenção nos conhecimentos e experiências que serão compartilhados por mim, pelos tutores e pelos seus colegas de curso. E utilize-os da melhor forma para o seu crescimento pessoal e profissional. Peço que em nossas aulas acompanhem nos materiais didáticos que estão disponíveis os conteúdos apresentados e façam anotações se surgirem dúvidas. Depois é só ir lá no fórum de tirar dúvida e postar que todas as suas dúvidas serão respondidas. Vamos lá? Espero então poder compartilhar esses conhecimentos tão importantes com vocês para uma vida pessoal e profissional de sucesso. Muito bem, vamos iniciar então a nossa terceira videoaula e para tanto iremos abordar os principais conceitos de algumas ferramentas da qualidade que são histograma, o gráfico de controle, o plano de ação, também conhecido como 5W2H, e a metodologia 5S. Histograma. Então nós vamos iniciar essa aula com uma ferramenta da qualidade, como eu já disse, denominada histograma, que na verdade são gráficos de barras que mostram a variação de uma faixa específica de controle. O histograma ele foi desenvolvido por Gary em 1833 para descrever sua análise de dados ou uma análise de dados sobre a criminalidade daquela época. Desde então, esses gráficos, porque o histograma é um gráfico, esses gráficos têm sido aplicados para descrever os dados mais diversos das mais diversas áreas. É uma ferramenta que nos possibilita conhecer as características de um processo ou de um lote de produto, permitindo uma visão mais ampla, uma visão geral da variação de um conjunto de dados. A maneira como esses dados se distribuem contribui de forma decisiva na identificação dos dados, nós vamos ver a seguir. Eles descrevem a frequência com que variam os processos e a forma de distribuição dos dados de forma geral. O histograma é considerado também como uma das 7 ferramentas básicas da qualidade. Trata-se de um gráfico tipo barras verticais, que representa a frequência de ocorrências individuais subdivididas sempre em classes. Sendo assim, ele é uma representação da distribuição de frequência de um conjunto de medições. O propósito principal de se utilizar o histograma é o ganho de conhecimento obtido com relação ao sistema de forma geral. Esse conhecimento adquirido através de informações básicas, que são determinadas pelo histograma, centralização, dispersão e a forma de distribuição de dados, vai funcionar como um guia para melhorar o sistema geral de análise ou do que estiver sendo analisado. É importante questionarmos o porquê o histograma é importante em uma indústria ou num processo produtivo. O histograma possui bastante utilidade em sistemas estáveis, pois dessa forma previsões de performance poderão ser realizadas com relação ao sistema que está sendo analisado. Se por outro lado o sistema for instável, mudando de tempos em tempos, sem uma estabilidade, padronização, a análise através de sua utilização terá pouca utilidade, então ele é muito mais utilizado para sistemas estáveis. Por apresentar essa importante característica, o histograma se tornou uma ferramenta útil nas indústrias, sendo utilizada para quebrar dados ou informações de processos em regiões a fim de se determinar frequências de certos eventos ou como esses eventos ocorrem por meio de categorias de dados. Esses gráficos podem então demonstrar mais facilmente os eventos que ocorrem com mais frequência. Sendo assim, surgiram aplicações típicas da utilização de histograma em busca de análise da causa raiz, que inclui apresentação de dados a fim de determinar quais são as suas causas dominantes, melhor compreensão da distribuição das ocorrências de diferentes problemas, causas ou consequências, etc. O histograma ainda ajuda a responder algumas perguntas importantes, como
Qual é a resposta mais comum de um sistema ou de um processo? Qual a distribuição de dados que ele possui? Variação, ele tem muita variação, está mais centralizado? Os dados possuem simetrias ou desvios mais à esquerda ou mais à direita, mais no centro? Sendo assim, as indústrias e empresas em geral que utilizam o histograma podem prever mais facilmente o desempenho futuro de seus processos, auxiliando assim na identificação de ocorrências importantes e facilitando a etapa de identificação de problemas, que nós vamos ver lá no ciclo PDCA, na nossa próxima aula. Uma prática comum também nas indústrias é a comparação dos resultados apresentados no histograma com as especificações de um requisito de seus clientes, por exemplo, constatando se o processo é capaz de atender aqueles requisitos, se ele está dentro dos limites que foram especificados previamente. Muito bem. E como construir então esse histograma? A confecção de um histograma se baseia na premissa de que os dados necessários para a sua construção já foram coletados. Esses dados podem ser coletados especialmente para a confecção do histograma. O que é importante ressaltar é que a coleta de dados pode ser realizada tanto de forma manual, né, quanto automatizada através da utilização de algum software, né, específico que você já tem na sua empresa para tal finalidade. Para que possamos construí-la então, em um primeiro momento é necessário coletar os dados e organizá-los em uma tabela para que possamos simplificar a leitura, tanto a leitura como a coleta de dados. O histograma efetua uma análise, este histograma, né, que eu estou apresentando para vocês aqui no slide, ele está efetuando uma análise entre as alturas dos alunos de uma determinada turma, a partir de alguma classe ou categoria estruturada inicialmente, que são os valores que vão estar sendo alocados. Por exemplo, a categoria que tem altura entre 1,45 m e 1,50 m são compostos por 13 alunos. Já a categoria que tem altura entre 1,80 m e 1,85 m, nós temos 73 alunos. Legal. A partir daí, então, nós podemos visualizar o gráfico do tipo histograma, né, elaborado de acordo com a tabela apresentada aí anteriormente no último slide. Sendo possível observar que os dados são os mesmos que nós apresentamos na tabela anterior. A única diferença está na forma com que nós estamos utilizando para visualizar essa informação com base no histograma. Muito bem. Então agora nós iremos iniciar os estudos sobre outra ferramenta da qualidade chamado gráfico de controle ou carta de controle, que também é um outro tipo de gráfico utilizado para o acompanhamento de processo. Esse gráfico ele determina estatisticamente uma faixa denominada limites de controle, que é limitada por uma linha superior, né, limite superior de controle, e por uma linha inferior, limite inferior de controle. Além de uma linha média, com os dados médios das variações que nós vamos estar apresentando. O objetivo é verificar, por meio deste gráfico, se o processo está sob controle, isso é, isentos de causas especiais. As funções desse gráfico são, primeiro, de mostrar evidências de que um processo esteja operando em um estado de controle estatístico e dar sinais da presença de causas especiais de variação. Quando há essas medidas especiais de variação, algumas medidas corretivas apropriadas devem ser aplicadas. Um segundo ponto é manter o estado de controle estatístico, estendendo a função dos limites. Lembra que eu falei? Limite superior e limite inferior. O terceiro ponto é apresentar informações para que sejam tomadas ações gerenciais de melhorias dos processos. A forma mais usual dos gráficos de controle envolve registros cronológicos regulares do dia a dia, de hora a hora, de uma ou mais características, por exemplo, média, amplitude, proporção, que são calculados em amostras obtidas de medições em fases apropriadas do processo. Esses valores são dispostos por sua ordem em um gráfico que possui uma linha central de dois limites determinados, limites de controle. Os gráficos de controle fornecem assim uma regra de decisão muito simples.
Pontos dispostos fora dos limites de controle indicam que o processo está fora de controle. Se todos os pontos dispostos estão dentro dos limites e dispostos de forma aleatória, consideramos então que não existem evidências de que o processo esteja fora de controle. Eu vou postar lá no nosso ambiente virtual de aprendizado alguns gráficos de controle, alguns exemplos, alguns modelos, onde esses vão apresentar para vocês algumas tendências de gráficos que estão dentro de controle e algumas tendências de gráficos que estão fora desse limite de controle. Procurem lá no ambiente virtual de aprendizagem que estarão lá. Então vamos falar um pouquinho também sobre os benefícios desse gráfico de controle. Os gráficos de controle, ao distinguir as causas comuns das causas especiais de variação e indicar se o problema é local ou merece uma atenção gerencial, ele acaba por evitar um pouco de frustração, né, das empresas e eliminar também o custo de erro no direcionamento da solução do problema. Ao melhorar os processos, os gráficos de controle produzem um aumento na porcentagem de produtos capazes de satisfazer os requisitos do cliente, uma diminuição do retrabalho, de sucata, diminuindo consequentemente os custos também de fabricação, e aumenta a probabilidade geral dos produtos estarem dentro de limites aceitáveis, melhora a informação para a melhoria do processo como um todo. Para que possamos atingir os benefícios da aplicação do controle estatístico de processo, a organização precisa se preparar para a filosofia da gerência, ou seja, as decisões da gerência da empresa podem afetar diretamente o que são conhecidos como programas de CEP, controle estatístico de processo. Focar a organização da empresa na diminuição da variação, estabelecendo um ambiente aberto que minimize competições internas e dê suporte para o trabalho em equipe, dar suporte e favorecer também os treinamentos que são necessários para que os usuários saibam utilizar essas ferramentas. Aplicar então esse controle estatístico de processo para promover um melhor entendimento das variações de engenharia de processo. Gerenciar melhor os dados e utilizar informações que foram obtidas, né, nas decisões do dia a dia, como modelos, como exemplos. Também na filosofia de engenharia. Como a engenharia usa a informação para poder planejar o desenvolvimento que podem, né, e irão ter influência no nível de variação do produto final, é importante apresentar algumas maneiras de como essa engenharia pode mostrar o uso efetivo desse controle estatístico de processo. Focar a organização na redução e na variação, né, através de planejamento de processo, ou seja, o número de mudança de planejamento, de processo de manufatura, de montagem. Estabelecer um ambiente aberto que minimize a competição interna e prevaleça o trabalho em equipe. Dar suporte para aqueles funcionários envolvidos no processo, para que eles se treinem, se façam treinamentos adequados, se capacitem. Aplicar esse controle estatístico de processo para promover um melhor entendimento das variações da engenharia de processo, exigindo um melhor entendimento da variação, da estabilidade, em relação aos dados que são utilizados no desenvolvimento daquela atividade ou daquele processo. Favorecer as mudanças neste produto que foram frutos de análise de controles estatísticos de processo, utilizando algumas ferramentas que podem ajudar, auxiliar na diminuição da variação. E o processo de manufatura. A manufatura desenvolve e opera máquinas e os sistemas de transferência que podem impactar no nível e no tipo de variação daquele produto. Focar a organização da manufatura na redução da variação, isso é, controlar o número de diferentes processos, o impacto desses processos nos processos de produção ou nos processos de manutenção. Estabelecer um ambiente de engenharia aberto que possa minimizar a competição interna e dar suporte para o trabalho em equipe. Incentivar, manter e treinar aqueles funcionários que utilizam dessas metodologias e dessas ferramentas. Usar as análises do controle estatístico de processo para promover melhorias no processo. Não somente passar a responsabilidade, né, por esses controles para aqueles operadores até que esses processos estejam sob controle. Transferir a responsabilidade para o usuário sem antes o capacitar para tal operação.
O controle da qualidade é um componente crítico, né, que provê suporte para melhorias, para todas as melhorias que são sugeridas lá nos controles estatísticos de processo. O importante também é ajudar na identificação das causas de variação desse processo, assegurar o uso correto das informações que são provenientes desses controles, né, dos controles estatísticos de processo, e que eles estejam sendo utilizados de forma correta. Questões ligadas à produção, as pessoas envolvidas na produção estão diretamente relacionadas ao processo e à efetividade da variação desse processo. Como eu já disse, elas devem ser treinadas, né, para utilizar essas ferramentas de resolução de problema. Elas devem ter entendimento de como funciona essa estabilidade, essa variação e como chegar nessa padronização. O importante é estarem alertas que a comunicação entre a equipe é importante quando a situação muda. Então é importante sempre manter-se atualizado, né, manter disponíveis todos esses controles com a equipe responsável, aprender com essas informações que são coletadas lá dentro desse processo. Legal. Então agora, a partir de agora, nós veremos uma ferramenta conhecida como plano de ação, ou também conhecida como 5W2H. Essa ferramenta foi concebida para o acompanhamento de atividades e ela é amplamente utilizada não só como ferramenta da qualidade, mas hoje em dia já é utilizada como uma ferramenta gerencial. Ela vai auxiliar na coordenação das equipes, pois explicita quem é responsável por cada atividade, faz um planejamento muito bem detalhado, né? Com um plano de ação em mãos é possível apresentar de forma fácil e rápido o andamento dessas atividades, as táticas, as estratégias que foram utilizadas, quem executou ou quem vai executar essa atividade, quando será executada, qual o prazo, enfim, todo o histórico das ações que foram executadas, planejadas ou previstas daquilo que vai ser aplicado. Se após verificar os exemplos você sentir necessidade de um apoio especializado, consulte também lá no AVA, onde eu vou deixar um material, um plano de ação, alguns modelos de plano de ação para que vocês tenham acesso a ele. Então, como fazer um plano de ação, né, para a sua empresa, para o seu negócio? Quem já tentou fazer um plano de ação sabe que não é simples, né? Realizar um bom plano de ação é realizar um bom planejamento. Há muitos detalhes que geralmente escapam à nossa atenção. Se você trabalha numa empresa, provavelmente sabe das dificuldades que surgem ao longo dos seus do seu dia a dia, na sua rotina de trabalho. Assim, para que você possa alcançar os seus objetivos, é fundamental que você tenha um bom plano de ação, que contemple todos os seus objetivos, né? Os objetivos que serão atingidos futuramente. É necessário saber, primeiramente, que esse conjunto, né, de informações deve estar organizado e estruturado. Somente dessa forma será possível cumprir com todos os objetivos que foram acordados, que foram planejados. Um plano de ação, para quem ainda não conhece, é uma reunião de todas as práticas que uma empresa irá tomar quando busca atingir o seu máximo desempenho. Para tanto, é necessário que esse plano de ação esteja explicado de forma clara, detalhada, em um documento facilmente encontrado pelos seus colaboradores. Para onde ir então com esse plano de ação? Um plano de ação bem trabalhado vai focar em um objetivo geral, ou seja, em uma meta que deve ser realizada em um determinado tempo. Por exemplo, se você deseja ampliar e maximizar as vendas em 30%, sem um plano de ação que te mostre o passo a passo, que estruture, né, de qual forma você vai alcançar esse objetivo, né, que você deseja ao longo desse ano, isso pode acabar demorando muito mais do que um ano, pode demorar vários anos. O plano de ação é um conjunto de ações que são planejadas previamente e acabam sendo elaboradas após uma extensa e detalhada análise de dados. Dessa forma, o plano de ação pode ser um documento para curto prazo, embora seja constantemente utilizado para o desenvolvimento de médio e longo prazo. Um bom plano de ação é caracterizado por detalhar uma situação do seu planejamento até a conclusão, prevendo erros, né, e as tentativas de minimizar esses erros. Assim, ao
efetuar esse planejamento, uma empresa vai criar uma lista de estratégias que podem, de possíveis erros, de possíveis problemas que podem ocorrer ao longo do caminho. E como esses erros podem ser eliminados. Além de como acelerar a realização dos seus objetivos. Os planos de ação, eles costumam também ser feitos com uma tentativa de correção de um problema na empresa, ou na busca de evitar um futuro problema. Assim, a elaboração de um plano de ação visa uma extensa consulta de informações, sejam eles registros históricos, atas de reuniões, relatórios de pesquisa, auditorias, informações que estão com as pessoas ou em algum tipo de sistema corporativo. Então, antes de começar a elaborar o seu plano de ação, é necessário que você tenha uma boa noção dos setores, quem vai realizar aquelas tarefas, sabendo como esse plano irá afetar ou contribuir para que o objetivo comum seja alcançado. Por que fazer? Se você ainda não vê importância na criação de um plano de ação, saiba que ao fazer esse planejamento, você dará mais organização para a administração da sua empresa, tendo em vista que as ações estarão estruturadas e planejadas nos mínimos detalhes. Dessa forma, o plano de ação irá orientar o gestor da empresa. E ele, seguindo esse plano de ação, vai saber quando, o que e o motivo pelo qual ele está tomando cada uma das ações. Isso, logicamente, vai acabar reduzindo as chances de erro, né, ao mesmo tempo que aumenta as chances de resultados positivos. Existem alguns passos que nós devemos tomar para executar e para elaborar o plano de ação. Então, agora que a gente já falou de algumas características do plano de ação, é necessário conhecer então a composição desse plano, para que através dele seja possível realizar efetivamente esse planejamento na sua empresa. Então vamos lá. O primeiro ponto. As metas de um plano de ação, elas devem contribuir para se encontrar uma solução. Ou seja, ao elaborar um plano de ação, é preciso identificar quais são os problemas pendentes dentro da sua empresa. Assim, não adianta apenas notar que algo está errado. É necessário saber, com dados concretos, compilados em relatórios, quais são os pontos que estão saindo de controle. Depois de descobrir o problema, é preciso pensar como resolvê-lo, sem que isso traga prejuízos para a empresa, ou se trouxer prejuízos, que sejam o mínimo possível. Isso pode ser feito através de uma análise de dados que pode ser delimitada através de metas. Por exemplo, você quer aumentar as vendas lá de um determinado produto, então é necessário estabelecer a meta de quanto será vendido e em quanto tempo. Um outro ponto, crie uma lista de ação para cada meta do plano de ação que está sendo elaborado. Quando se estiver fazendo um plano de ação, é preciso ser muito detalhista. Assim, deve-se entender o esforço necessário para atingir cada meta, cada objetivo. Para deixar o mais organizado possível, é preciso que se faça também uma lista de ações para cada uma dessas metas que estão estipuladas, de forma muito detalhada. Isso é muito trabalhoso, mas no futuro vai poupar muito tempo para você. Continuando lá no exemplo das vendas do produto. Não basta colocar quanto deseja vender, é preciso especificar como essas vendas podem ser aumentadas, ou seja, se será maior, eu vou ter uma maior divulgação junto a determinado público, eu vou fazer uma promoção desse produto, eu fiz alguma alteração significativa na mudança de qualidade desse produto, isso tudo vai caber dentro desse planejamento para atingir o objetivo. Importante também você ter um cronograma, definir prazos. Todo planejamento precisa ter uma determinação de em qual tempo ele vai ser executado. Isso logicamente porque o não estabelecimento de uma meta pode atrapalhar o cumprimento de outros objetivos e acabar gerando, ao invés de benefícios, prejuízos. Então desenvolva um cronograma em que haja uma data correta para início e principalmente para o fim, ou etapas de ação. Assim você terá um planejamento mais eficaz. Um quarto ponto, tenha os recursos necessários para a realização do plano de ação. É necessário saber quanto vai ser gasto, se forem envolvidos gastos, quanto será gasto para o cumprimento dessa meta, dessa ação. Então tenha uma noção do tempo real de trabalho que será gasto para cumprimento de cada ação que foi planejada. É importante que os recursos sejam definidos em cada etapa. Etapa 1, recurso
necessário X. Etapa 2, recurso necessário Y. Quinto ponto, procure por erros no plano de ação. Normalmente quando nós fazemos um planejamento, nós entendemos que esse planejamento é perfeito, né? Mas pode acreditar, ele não está perfeito, ele vai ter problemas. Então procure quais seriam os possíveis problemas, né, que você encontraria principalmente durante a execução. Eu costumo dizer que o papel aceita tudo. Tudo que você vai escrever, o papel aceita. Mas na hora da efetiva realização, acaba sendo um pouco diferente, né? Então, procure estabelecer os seus critérios e segui-los do início ao fim. Então, muito bem. O plano de ação, como eu já disse, é uma ferramenta para a gente elaborar um planejamento e a partir disso definir, né, o que será feito. Qual a atividade que será feita? Qual a ação que será feita? Descrição de todas as etapas necessárias para atingir o meu objetivo. Segundo ponto, por que isso será feito? Por que é importante? Aqui justifica, né, coloca uma justificativa clara do porquê de executar aquele plano. Um outro ponto, onde será feito, em qual local, onde vai ser executado ou executadas, no caso de mais de uma tarefa, né, necessária para a realização do plano. Quando? Lembra do cronograma? Qual o prazo? Coloque o fator tempo em seu plano, para evitar que ele caia numa gaveta, né, e nunca mais saia de lá, vira um pedaço de papel. Defina quando será feito e até quando, início, fim. Por quem será feito? Ser feito por mim? Pelo Zé, pelo João? Delegue os responsáveis para cada etapa, a fim de dar nome aos bois, né? E evitar o famoso jogo de empurra, vou deixar para ele, vou deixar para ele. Então defina, o João vai fazer a atividade 1, o Zé vai fazer a atividade B. Como vai ser feito? Defina qual método utilizado para realizar as etapas daquele plano de ação. Quanto custará? Tem custo? Né? Normalmente um plano de ação de graça é muito difícil. Mesmo que não custe recursos financeiros, por exemplo, com certeza você vai precisar de recursos humanos, que também devem ser contabilizados como custo. As horas trabalhadas do funcionário A para executar aquele plano de ação. Legal. Por fim, agora, eu irei apresentar para vocês a metodologia 5S, que também pode ser considerada como uma ferramenta da qualidade, uma vez que os seus princípios e filosofias auxiliam as empresas na resolução do problema. O 5S foi desenvolvido na década de 1950, lá no Japão, por um sujeito chamado Karou Ishikawa, e foi aplicado com a finalidade de reorganizar o país, reorganizar o Japão após a Segunda Guerra Mundial, né? E quando também o mundo vivia a chamada crise da competitividade, principalmente o Japão. Ainda hoje essa ferramenta é muitíssimo utilizada, uma vez que ela contribui de forma efetiva para o alcance de resultados expressivos, bem como transformação do comportamento, da cultura das pessoas na organização. A sigla 5S corresponde às iniciais de 5 palavras japonesas: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuki. Na década de 80, quando o programa chegou ao Brasil, essas palavras foram traduzidas e interpretadas ao português, respectivamente como senso de utilização, senso de organização, senso de limpeza, senso de saúde e senso de disciplina. As palavras foram interpretadas como senso para manter o nome original, né, para proporcionar uma ideia de profunda mudança comportamental, pois é preciso sentir a necessidade de fazer acontecer. No entanto, existem outros significados que podem ser interpretados como senso, o seiri, como senso de descarte. A palavra seiri quer dizer classificar as coisas de acordo com o uso. Eu preciso disso ou não preciso? Então eu vou separar o que eu preciso do que eu não preciso. As duas palavras-chave para esse senso são classificar e separar. Muitas pessoas guardam coisas obsoletas, pois imaginam que provavelmente um dia eu vou utilizar esse negócio. Seiri, então, é a arte de jogar fora. O senso de descarte, né, o seiri, segundo Silva e Prazeres, favorece a eliminação do desperdício de inteligência, tempo, matéria-prima,
Significa usar os recursos disponíveis com bom senso e equilíbrio, evitando desatualizações e carências. Todos os funcionários devem manter o seu lugar, né? Devem manter no lugar os itens verdadeiramente úteis àquele serviço, àquele trabalho que ele vai estar executando. Então esse senso vai enfatizar o objetivo de separar as coisas necessárias das coisas desnecessárias, a partir de critérios de classificação dos objetos, né, segundo a ordem, por exemplo, de importância. O segundo senso lá, o seiton, senso de organização, pode ser interpretado como organizando de maneira que as coisas possam ser acessadas e utilizadas o mais rápido possível. Claro que não temos que fixar padrões que definam o mais rápido possível, né? Mas isso deve ser feito. O Sebrae fala que essa frase tem como lema um lugar para cada coisa no seu lugar. O Osada também fala que esse senso trata o seguinte: colocar as coisas nos lugares certos e dispostas de forma correta para que possam ser utilizadas prontamente. É uma forma de acabar com a procura de objetos. Ela vai enfatizar o gerenciamento funcional e permite que nós encontremos o que nós precisamos de forma mais rápida. Busca formular regras claras, né, que governam a estratificação, permitindo um layout mais flexível, que possa ser alterado de maneira a impedir a formação de labirintos, né, e aumentando assim a eficiência da organização. O terceiro senso, o seiso, que é o senso de limpeza, pode ser definido como a eliminação da sujeira sob todos os aspectos, incluindo a boa preservação de equipamentos, do ambiente de trabalho limpo, né, com agradável sensação de bem-estar para aquelas pessoas que estão trabalhando dentro deles, a eliminação de estoques desnecessários. Podem ser feitas pelos próprios funcionários, cada um tornando-se responsável pela manutenção do seu espaço. A limpeza é considerada uma oportunidade para o monitoramento, inspeção ou reconhecimento do seu local de trabalho, permitindo descobrir e atacar as causas da sujeira, né, facilitando dessa forma a criação de um ambiente impecável. O 5S também fala, nesse senso, que o importante não é limpar, o importante é não sujar. O Seiketsu, que é o quarto senso, o senso de saúde, ele já tem uma denominação mais abrangente, né, de acordo com cada autor. O Silva, por exemplo, considera que ele refere-se ao estágio alcançado com as práticas dos 3 sensos anteriores, acrescentando hábitos rotineiros de higiene, segurança do trabalho e saúde mental. Segundo esse autor, o excesso de materiais, né, má ordenação e sujeira, principalmente, são reconhecidamente causas de acidente de trabalho, de estresse. Combater essas causas já significa grande iniciativa para conservar a vida da empresa, dos empregados, né, em boas condições. Esse senso também é traduzido como senso de asseio, que implica conservar a higiene pessoal, sem descuidar dos estágios da organização, ordem e limpeza que foram alcançados, né, padronizando hábitos, normas, procedimentos. Esse senso consiste na padronização, que vai objetivar manter a organização, a limpeza contínua, constante. Já o quinto senso, o Shitsuki, o senso da disciplina, esse senso procura a manutenção da ordem, ou seja, trabalhamos os 4 últimos sensos, então agora vamos estabelecer um critério de padrão e vamos manter aquela ordem. Essa disciplina é vista como um sinal de respeito também às outras pessoas que estão participando ali do meu ambiente de trabalho. À medida que as pessoas se mantêm comprometidas e fiel, né, com aquele padrão técnico, ético, moral que é produzido, né, mediante aquela evidente melhora visual da organização. Esse último senso prega a luta permanente para manter e melhorar os outros 4 sensos anteriores, a capacidade de fazer as coisas como elas devem ser feitas. O programa 5S, ele pode, por ser muito simples a sua compreensão, a sua assimilação e aplicação, ele é capaz de produzir resultados expressivos, né, em prazo relativamente curto. Os diversos resultados que podemos atingir com a implantação desse programa é a melhoria da moral dos empregados, redução de índice de incidentes e de acidentes, melhoria da qualidade, da produtividade, redução de tempo de parada de máquina,
exercício da administração participativa, trabalho em equipe, trabalho em grupo. Apesar da facilidade de aplicar tais conceitos, colocá-lo em prática muitas vezes é difícil porque trata de mudança de comportamento, mudança de hábito, mudança comportamental, né, que vai ser adquirida ao longo da trajetória individual de cada um de nós. Para implantar com eficácia essa ferramenta é necessário desenvolver um planejamento sistemático, a colaboração conjunta de todos aqueles trabalhadores daquela organização. Pessoal, nós então chegamos ao final da nossa terceira videoaula. Peço mais uma vez que procurem a partir de agora realizar as atividades propostas, as nossas discussões, os fóruns específicos, interagindo com seus colegas e com seus tutores. Não deixem de acessar o AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem, sempre que possível. Participe ativamente das discussões que foram propostas lá por mim ou pelos seus tutores. Eu encontro vocês na nossa próxima quarta e última videoaula. Um grande abraço, fiquem com Deus e bons estudos.